Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu vim aqui fazer a introdução desse vídeo. Esse vídeo, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer panetone e chocotone, tá bom? Essa receita é uma receita maravilhosa, gente, que eu utilizei no ano passado para poder fazer para vender. Nós vendemos muito panetone no ano passado. Esse ano decidimos não mexer por conta do Gabriel, né, que fica um pouco mais complicado. Mas essa receita, gente, é perfeita. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aí na sua casa, do jeitinho que eu passar aqui pra vocês, vocês vão amar, tá bom? Então façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vim aqui só pra introduzir mesmo esse vídeo, porque eu esqueci de fazer a introdução no dia que eu gravei, tá bom? Bom, gente, então bora começar a fazer esse panetone. E para começar, nós vamos ter que fazer uma esponja, porque o panetone, gente, ele precisa de estabilidade. E nós só vamos conseguir essa estabilidade fazendo essa esponja. Então, para começar a fazer a esponja, nós vamos precisar de farinha de trigo. Eu vou estar deixando todas as especificações, quantidades aqui na descrição, tá? Só vocês abrirem o box de informação que vai estar tudo aí certinho descrito, ok? Então, vamos dar prosseguidade aqui. Coloquei a farinha de trigo, adicionei fermento. Tô usando aqui, gente, fermento seco. Mas se você quiser, você pode usar o fermento fresco, tá? Só que eu prefiro o seco, então nós estamos utilizando o seco aqui, ok? Então, coloquei o fermento, coloquei a farinha, deu uma misturadinha ali. Vamos adicionando água aos poucos. Eu vou colocar aqui uma quantidade aproximada que vocês vão precisar na descrição, tá? Aí vocês vão adicionando aí conforme a farinha de trigo de vocês pedem, porque tem algumas farinhas que pedem mais água, outras não. Então, vão colocando aos poucos. Não tem como eu falar uma quantidade certa para vocês, porque pode ser que a sua suga mais, a minha não, e por assim vai, entendeu? Então, vai adicionando conforme pede. Neste ponto aqui, nós já podemos começar a sovar, ok? Então, nós vamos sovar, dar uma sovadinha aí, só para poder misturar tudo, tá? Não precisa ficar sovando aí por muito tempo, não. É só para misturar tudo mesmo. Ó, tá vendo? Já chegou no ponto, olha pra você ver. Só dar uma sovadinha mesmo pra ela se misturar toda, tá, gente? Ó, pode até ver que tá grudando ainda na mão, tá? Não tem problema, não. Agora, nós vamos pegar, colocar de novo essa massa no recipiente, tampar e vamos deixar essa massinha crescer. Ele vai espumar bastante, vai ficar uma espuma bem densa, ok? Então, vamos começar a preparar aqui a segunda parte do nosso panetone. Vou começar adicionando margarina, você pode usar manteiga também se você quiser, mas eu estou utilizando margarina, ok? O açúcar, como eu falei, tudo vai estar aqui na descrição, tá? É só abrir o box de informação que vai estar tudo aí certinho, porque para mim ficar falando aqui agora fica um pouco difícil, ok? Então, eu coloquei açúcar, a manteiga, vou dar uma misturadinha aqui. Vamos adicionar aqui agora as gemas. Gente, no panetone vai bastante gema, viu? E é só a gema, gente, não utiliza a clara, ok? Então, vai separando aí a gema e com a clara você pode fazer aí alguma outra coisa, né? Um suspiro, uma gemada, um pudim de gema. Vocês veem aí, tá, gente? O que vocês fazem. Agora vamos estar adicionando aqui a essência de panetone. Prestem bem atenção, gente, na hora de colocar a essência. A primeira vez que eu fiz o panetone, eu vi uma receita aqui na internet em que falavam pra gente colocar apenas uma colher, porque era muito forte, ia ficar com gosto muito forte, por assim vai. E assim eu fiz, gente. Porém, não ficou com gosto nenhum de panetone, ficou totalmente sem gosto, tá? Então, agora eu adiciono uma quantidade bem maior. Nessa receita aí, eu adicionei 4 colheres e meia de essência de panetone e ficou assim no ponto, ok? Aí, agora eu adicionei o sal e vou começar a adicionar o restante da farinha de trigo. No panetone vai, se eu não estiver enganada, vou estar deixando especificado aqui certinho na descrição, como eu falei, em torno de 1 quilo de farinha de trigo, tá? Você adiciona primeiro uma quantidade na esponja e agora você adiciona o restante. O que eu coloquei agora desse saquinho, gente, foi o melhorador de pão, ok? Nós precisamos colocar um melhorador de pão no panetone, senão ele não fica com aquele ponto de véu. Porque com o melhorador ele vai aumentar ali, né, a potência da sua farinha. E assim a gente consegue uma textura melhor no panetone, ok? Então, vou misturar tudinho aqui certinho, deixar tudo misturadinho. E aí, eu vou pegar aquela esponja e adicionar nessa mistura aí, tá bom? E olha só como fica essa esponja, gente. Ela fica bem grande, ela dobra de tamanho, triplica, na verdade, ela fica extremamente grande, tá?
E aí nós vamos pegar, nós já vamos colocar aqui, ó. No caso, gente, quem tá fazendo esse panetone é minha mãe, tá bom? Porque aqui a gente teve que ficar revezando. Fica o Gabriel, ela faz e por assim vai. Então, ela que tá fazendo, ok? Então, ó, vamos começar adicionando aí, ó, a massa, na verdade a esponja, né? Numa bancada, porque fica muito mais fácil de sovar. Porque o panetone você tem que sovar muito, porque se você não sovar, ele não faz o ponto de véu. Então, para sovar mais rápido, mais fácil, nós já colocamos aí na bancada, ok? Então, foi adicionado aí a esponja e agora vai colocar, misturar ali, né, aquela massinha que a gente acabou de preparar. E aí você vai começar a rasgar a massa. Por isso que é muito importante você colocar uma bancada. Gente, rasgue sem medo, tá? Limpe aí, higieniza tudo certinho, bonitinho e vai sovando, rasgando bastante, porque é assim que a gente vai conseguir aquele ponto maravilhoso de véu que o panetone tem, tá? Estamos adicionando aí mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Você vai adicionando a farinha de trigo até quando sua massa estiver pedindo, mas a princípio a gente prefere que a massa esteja mais mole para que a gente consiga, né, rasgar essa massa, né, para poder chegar ao ponto. Então, vocês podem ver aí, gente, que ela tá bem mole, né, tá até grudando tudo. Nós preferimos assim, mas você faz aí do jeito que você preferir, tá bom? Então, a gente vai rasgando essa massa, ó, tá vendo que a minha mãe tá fazendo um movimento de vai e vem, né, com ela, rasgando mesmo ela. E você vai fazer isso por um bom tempinho para poder dissolver bem o glúten dessa massa, tá bom? Então, ó, tá vendo? Tá bem grudadinha ainda, ó. Vai rasgando, ó lá pra você ver o movimento, tá vendo, gente? Ó, vai e vem, entendeu? Vai rasgando bem ela pra poder dissolver. Nesse ponto aí, a gente já havia adicionado mais trigo. E aí, quando você chega num ponto assim, gente, que você viu que você já adicionou aí pelo menos uns 1 quilo de trigo e que ele ainda tá puxento, a massa ainda tá grudando e por assim vai, comece adicionando óleo, ok? Pode ir adicionando fios de óleos e vai sovando. Vai sovando até dar uma leve desgrudadinha. A massa do panetone, ela fica um pouco mais molenga mesmo, né? Mais mole, é normal, ok? Ela não vai parar de grudar definitivamente da tua mão, mas ela tem que chegar num ponto assim, mais ou menos, que dê pra você manusear. Então, você coloca em um fiozinho de óleo e agora, nesse momento aí, nós vamos começar a cortar para poder separar a quantidade, né? Nós estamos fazendo um panetone, gente, de 500 gramas, ok? Se você quiser, você pode colocar certinho 500 gramas de massa, tá? Nós não colocamos 500 gramas de massa certinho por um motivo, vou explicar aqui para vocês. O que acontece quando a gente coloca 500 gramas certinho de massa, eu acho que ela transborda, né? Ela passa da forminha. Então, assim, uma quantidade boa para colocar é em torno de 450, 440 gramas, tá bom? Aí tá 500 gramas, mas depois foi separado, ó, tá vendo? Minha mãe fez 5 bolinhas de massa para poder fazer. Uma ficou com um pouquinho menos, né? Tanto que vocês vão ver no final que ficou até menor, ok? E esse aí, gente, é o ponto. Você tem que sovar até chegar nesse ponto aí, ó. Esse é o ponto de véu, tá? Você vai abrir a massa e ela não vai rasgar, ok? Então, agora que a gente já separou a massa tudo certinho, vamos começar aqui a pesar nossas gotas. Eu pesei aqui 140 gramas, tá, gente? 140, 130, por aí. Pode deixar 130 que vai ficar perfeitinho, tá? Vai ficar bem certinho. E aí você vai adicionando aos poucos na massa, tá? Vai adicionando, vai mexendo para poder ficar em todos os lugares. Porque se você coloca assim de uma vez e vai mexendo, eu percebo que ele fica tudo num lugar só, entendeu? Então adiciona um pouco, mistura, adiciona um pouco, mistura. E vocês estão vendo que a massa, gente, ela gruda bastante, tá? Ela continua bem grudentinha. E isso é normal. Vocês estão vendo que ali no canto, ó, foi colocado um pouquinho de óleo e minha mãe fica passando a mão ali, né? Pra não ficar grudando na mão dela, que daí fica mais fácil. E agora que a gente misturou tudinho, nós vamos colocar ela aqui na nossa forminha, que é própria para panetone, né? Dá uma arrumadinha aí e vamos deixá-la reservada. E enquanto nós estamos aqui fazendo o panetone, olha que gracinha. Tá aqui quietinho. Tem que ficar revezando. Uma hora pega, uma hora põe ali e assim vai. E agora nós vamos preparar aqui o panetone, tá? Que é o de frutas. Coloquei aqui um pouco de uva passas e vou colocar também um pouco aqui de frutas, tá? Você pode fazer meio a meio, tá bom? Coloca a fruta cristalizada metade do mesmo peso lá do chocolate, foi 130 gramas. Então coloca aí metade, né? Se for colocar 140, coloca
70 de fruta, 70 de uva, tá bom? Que vai dar super certo. Coloca e vai mexendo. E uma coisa importante, gente, a uva passas é bom a gente deixar ela um pouquinho de molho antes, porque senão ela fica muito seca, tá? Agora que colocamos todos nas forminhas, nós vamos tampar aqui e vamos deixar crescer, tá? Deixa dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, eu volto aqui para mostrar o próximo processo. E olha só, gente, como ele dobra de tamanho, ele dobra totalmente, né? Então, ó, tá tudo já crescidinho, tudo bonitinho, tudo certinho. E agora nós vamos pegar uma tesoura, ou você pode pegar uma gilete, tá? Eu prefiro com a tesoura, essa tesoura a gente usa só pra coisas de cozinha mesmo, tá bom? E nós vamos fazer esse piquezinho aí, tá vendo? Tipo um X em cima ali, né, da massa do panetone. Vamos fazer esse piquezinho e vamos colocar um pouquinho de margarina em cima. Você vai pegar um pouquinho e vai colocar em cima para poder levar para assar, porque isso vai fazer com que o seu panetone fique bem douradinho, bem bonitinho, tá? Depois que tiver assado, tá vendo, ó? Coloquei bem pouquinho mesmo de margarina, ou você pode colocar manteiga também, vai ficar a seu critério, ok? O forno já tá pré-aquecido, tá bom? Vamos adicionar lá e vamos deixar assar. Eu asso em forno baixo, tá? Fogo baixo, porque eu acho que é melhor. Mas se você quiser assar em fogo alto, fique de sua preferência, tá? Mas eu indico assar em fogo baixo, ok? Então, assamos todos os nossos panetones, já estão todos prontinhos. Como eu falei pra vocês, gente, essa massa, ela rende 4 panetones no caso, né? Só que nós fizemos 5 porque eu não coloco 500 gramas de massa nas forminhas, a gente coloca um pouquinho a menos, né? Então, a gente acha melhor dessa forma. Vocês podem ver que lá no fundo ficou um bem pequenininho, porque foi o que sobrou das outras massas, ok? Então, cada panetone ele ficou com 400 e poucas gramas mais ou menos, tá? E agora, gente, vou cortar esse panetone pra vocês verem como ele ficou. Gente, fica sensacional. O cheirinho de panetone exala pela casa toda. Vale muito a pena a gente fazer o panetone na nossa casa. Comer panetone quentinho é tudo de bom. E olha só que coisa mais linda, gente. Gente do céu, vocês não têm noção do quanto fica gostoso, do quanto é bom comer um panetone quentinho. Olha essa massa, gente, vocês estão vendo? Não sei se dá pra vocês perceber, mas ela tá uma massa bem felpuda. Olha pra vocês verem o ponto de véu que eu falo, gente. Agora quando vocês puxam, ó, a massa ela estica, né? Ela puxa, ela fica uma massa elástica, vamos dizer assim, né? Fica muito bom, gente. Então, por isso é muito importante vocês sovarem. Sovem bastante, porque senão não chega nesse ponto. E um panetone que não tem esse ponto, gente, não é um panetone, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer o panetone, nós não sovamos tanto. E ele ficou parecendo uma massa de bolo. Então, assim, não gostamos muito. Então, eu refiz novamente e agora, né, conseguimos fazer. Essa receita, gente, eu já fiz para vender. O ano passado nós vendemos panetone, vendemos muito panetone. Fiz aqueles mini panetone, né? Foi vendido muito. E aí agora esse ano a gente tá fazendo só para nós mesmo, só para consumo, certo? Então vou cortar aqui também, ó, o panetone mesmo de frutas para vocês verem. Como eu falei, ele ficou menorzinho porque eu coloquei menos massa, né? Porque essa massa rende 4 panetones e no caso a gente fez 5, então ficou um pouco menor. Eu fiz mais de chocotone porque eu queria rechear. Então, de panetone mesmo de fruta, a gente fez só um. E olha como ficou bem espalhadinho as frutas. Ficou com bastante frutas. Fica bem gostoso, gente. Pra quem gosta, olha, fica sensacional. Vocês viram aí, gente? Que delícia que fica. Que macio que fica esse panetone. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Não façam esse panetone com dúvida, ok? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar esclarecendo as dúvidas para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.